Oi, Shivas! Estou aqui com vocês, no nosso segundo encontro do Homem Tântrico, essa série na qual eu vou te conduzir e te dar um gostinho assim, do que é o Tantra. Vou trazer tudo que eu posso te trazer nesses 3 encontros para que você torne a tua vida mais tântrica, para que você se torne um homem mais tântrico e torne tuas relações mais tântricas. É muito importante, caso você não tenha assistido o primeiro encontro, que você assista antes de ver esse. Porque tudo faz um sentido, tudo é complementar. Você vai aproveitar muito mais o segundo encontro, que é hoje, e o terceiro, se você tiver assistido o primeiro, tá bom? E hoje, meninos, hoje eu trouxe convidados incríveis aqui. Chamei o Léo Andrade, Rodrigo Furno, Marco Luque, que além de meus grandes amigos, são meus alunos também, já participaram de retiros meus. Tudo isso para provar para você que você também pode ser tântrico. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo que as mulheres, elas são mais abertas para o Tantra. Elas são naturalmente tântricas. E o homem, às vezes, ele tem essa coisa como se o Tantra fosse um bicho de 7 cabeças, não fosse para ele, né? Não vai conseguir fazer a meditação. Ou, às vezes, ele pensa que é algo sexual, então ele vai para aprender uma técnica que vai apimentar a relação dele, né? Ou ele se assusta com uma série de questões que o Tantra traz. Desconfio eu que a questão da vulnerabilidade seja onde mais pega para o masculino, porque vocês aprenderam muito isso, né? Seja homem, não chora. Isso é coisa de mulher, como se fosse uma coisa negativa, né? Isso é coisa de mulher como se fosse uma coisa negativa. E coisas do tipo. Então vocês cresceram com todas essas agressões e o Tantra chega dizendo não, você pode chorar, você pode abrir o coração, né? Você pode amar, dizer que ama, você pode ser sensível, isso é legal. Eu acho que o Tantra mostra muito isso. Então, eu trouxe os meninos aqui pra gente ter um papo e eu quero que vocês, assim, abram o coração de vocês, falem tudo o que vocês quiserem, porque eu acho que é legal essa conexão com o homem que está assistindo para ele entender que tá ao alcance dele, né? Essa sensibilização, essa ressignificação do corpo, do afeto, da relação com o outro. Então, eu queria saber um pouco de vocês, como foram as mudanças, assim. Quer falar, Luque? Você... É que o Luque fez meu último retiro, então eu tô com lembranças assim, muito claras dele durante o retiro. Foi profundo, né? Foi muito profundo, foi uma experiência única e bem diferente do que eu fui atrás. Eu acho que eu fui mesmo atrás de conhecimento, de aprender técnicas, porque eu sou um cara que eu gosto muito da arte do sexo, eu quero sempre saber, eu gosto de sempre estar querendo conhecer mais para poder dar mais prazer para quem eu estou. E aí eu pude ver que o movimento é muito mais dentro de si mesmo do que externo, sabe? É muito mais interno do que externo. Eu pude ver que é um lance muito mais energético mesmo, de chakra, de você mudar a sua cabeça do que você aprender uns truques, né? Então foi bem transformador, né? A intenção. A intenção é tudo, né? Às vezes a pessoa faz a mesma técnica, faz a mesma coisa, e uma pessoa faz com intenção e a outra não. A pessoa que faz com intenção mal precisa tocar no outro, que já sobe aquela energia, né? É muito, muito forte. E como que foi a mudança que você sentiu, assim, por exemplo, você... no teu relacionamento, ou você como pai, você sentiu essa mudança em várias áreas? Como se deu isso, assim? Eu sempre fui um cara muito sensível, assim, desde criança. O meu pai sempre foi aquele formatão mais duro, mais rígido, homem não chora. Então eu desenvolvi uma gagueira quando eu era criança, eu não conseguia falar com meu pai, porque eu tinha medo dele, eu chorava. E minha mãe, eu sempre tive um contato muito mais forte com a minha mãe, uma conexão maior com a minha mãe. Ela me viu, esse cara mais sensível. Então, eu sempre pude... Eu nunca andei por esse caminho desse cara machista, dessa visão na qual a gente foi criado, a gente foi educado, né? A gente vive numa era, numa fase onde a gente traz muita coisa dos nossos ancestrais, de como o nosso pai foi criado, como o nosso pai e nossa mãe, como os avós foram criados, e eu sinto realmente uma transformação acontecendo, sabe, nesse momento com a gente, só que é devagarinho, então cada etapa
cada faixa etária, cada era vem um pouquinho melhor, um pouco mais suave, percebendo mais, conseguindo entrar em contato com isso, né, do igual e de você reverenciar a mulher. Então eu sempre vi a mulher como... Eu sempre reverenciei a mulher, só que teve uma fase da minha vida em que eu tava sozinho nesse bonde, porque todos os meus amigos mano, eu peguei 12 minas nesse bar, tipo, eu já passei carnaval em Itanhaém, Peruíbe, com os amigos, a gente, 16, 17 anos, que os moleques pegavam, eu peguei 18 minas, e eu nenhuma. Aí eu falava, cara, mas o que vocês falam? Não fala nada, pega e beija. Aí eu falava, mas, pô, você não sabe o nome de nem... Nada, 90% das meninas, o cara não sabia nem o nome dela, mas beijou. Então era meio uma competição, né? Era pra somar. Era uma competição que beijava mais. E eu não via sentido naquilo. Eu sempre me envolvi, tipo, minhas namoradas, minha primeira vez, foi sempre com amor, com namorada, porque minha mãe ensinou isso. Sabe, minha mãe passou uns perrengues também com o meu pai, então eu acho que é legal que às vezes é automático também, né? O que você está dizendo, outras pessoas, eu me incluo até nisso com amigos, às vezes a gente está pegando meninas e conhecendo pessoas e vai no automático porque a gente é uma geração, né, que a gente foi trazido para isso. Só que de outro lado, quando você olha para o Tantra quando chegou na minha vida, para mim foi um pouco de tentar me acalmar. Eu era muito... Né? Sempre fui. Né? Então, daí quando você olha pra dentro, é bem o que você falou, não é? Eu não fui exatamente por causa de uma pessoa ou outra. Daí quando eu falei, eu nunca conseguia meditar. Então, de repente, eu me vi meditando. Eu parei um pouco, daí você começa a entender. Aí vem toque em mulheres, daí você começa a entender a sensibilidade, um choro ali, um choro nosso. De repente, às vezes, eu tô chorando abraçado com um homem. Eu falo, cara, acho que só com o meu melhor amigo eu fazia isso, algumas coisas. E de repente, e de repente eu comecei a ver que eu podia amar um cara que eu tava conhecendo num retiro, ou num curso, ou com uma mulher também, e às vezes aqueles toques depois de uma meditação, outra, como se te pega. Então acho que tem todo esse caminho que tira um pouco a gente daquele automático, né, da balada, do negócio. E a gente vai evoluindo. O que você falou é legal também, acho que a geração vem melhorando tudo isso, mas ainda dentro da gente tem muito aquela questão, eu tenho que fazer isso. De virilidade, né, do patriarcado, que é um ideal que ninguém gosta. Os homens não se sentem confortáveis nesse ideal de virilidade patriarcal, e as mulheres não querem, gente, ninguém quer. É um negócio que ninguém quer, mas a gente aprendeu que é assim, e ninguém quer, ninguém tá feliz. E aí, vamos mudar? Né? O Tantra vem muito como essa ferramenta, vamos reprogramar? Né? No início de vários cursos eu sempre falo assim, você tem a possibilidade agora de interromper um processo. Eu acho muito importante isso, né? Você tá aqui, você vem de gerações e gerações de repressão, de violência contra o masculino e o feminino de formas diferentes, porque o patriarcado é muito nocivo para ambos. E de repente olha que responsabilidade histórica, você tem a chance de dizer, a partir de agora não. A partir de agora eu não vou perpetuar isso. Eu não vou ficar nesse papo da balada, o papo do não sei o quê. Eu sou diferente, eu vou dizer que eu sou diferente, eu vou agir diferente e eu vou bancar isso, né? E eu acho muito legal que cada vez mais eu vejo homens se posicionando assim, né? E sabe o que eu acho louco? É que o Tantra não faz isso de um jeito intelectual. Você só sente. Então, assim, não é uma coisa que a gente ouve lá e a gente tem que respeitar o feminino, a gente tem que ressignificar o masculino. Depois de qualquer vivência tântrica, você só sai sentindo aquilo. Você só sente, assim, você não precisa ter ouvido. Inclusive, o respeito com o próprio corpo, assim, sei lá, depois de retiro tântrico, eu fiquei com vontade de comer melhor, assim. Eu fiquei com vontade de cuidar mais do meu corpo, sabe? E ninguém me falou assim, seu corpo é um templo. Não teve essa fala em nenhum retiro, mas, ao mesmo tempo, eu saí de lá sentindo isso, porque eu senti meu corpo um templo naquele momento. Então, eu acho muito maluco, assim, porque é zero intelectual, é uma coisa completamente do sentido, assim, completamente lado direito do cérebro mesmo, assim, mexer com o sentimento e, nossa, é, assim, muito intenso. E a gente ouve muito também, né, isso do Tantra, porque, como que é, me explica.
É muito difícil, né? Acho que Impossível. explicar o Tantra. Muito Você tem que difícil. ir, sentir. Quem foi aqui num retiro, acho que Vai pode dizer lá. isso, Os né? amigos fazem, eu quero saber tudo. Vai, cara, Não pega o olhinho de coco e vamos... Não dá, Como é que Como é que eu vou explica? como é que eu vou explicar? Mesmo quando você chega ali, tá um pouco tenso, e de repente, numa primeira respiração, um olho no olho com alguém, alguma coisa, você já começa... Eu costumo dizer muito, né, que pra mim, pelo menos, o Tantra veio muito com um processo de desconstrução, né? Eu sair de São Paulo, estar em algum lugar, e começar a presença própria, minha, né? E o amor é a consequência. E o amor, não estou dizendo para minha namorada ou para minha mulher, meu filho, mas pro cara que está do meu lado. O cara, não é uma menina às vezes, mas é você simplesmente tocar, dar um abraço de uma forma diferente. Então é um momento único pra gente que está ali. Claro que tem aquela dificuldade de trazer isso de volta para São Paulo, e por isso que sempre essas coisas que a gente faz aqui ajudam muito. Às vezes né? o Rô escreve, ai, que vontade de voltar, né? As pessoas, né, os homens e mulheres que vão muito nos meus retiros, começam, nossa, que saudade daquele amor. Voltei pra cidade, fui fagocitado por aquilo de novo, né? Porque a gente vive... Isso é muito louco, né? Sabe que ontem eu cheguei em São Paulo, né? Eu moro no Rio, que também não é muito diferente, mas chegando em São Paulo, eu e o Ben, meu marido, a gente tava tendo essa reflexão. Né, amor? Tá ali. E a gente estava tendo essa reflexão que é tanto estímulo sonoro, visual, é tão agressivo tudo. A gente que vive em cidades grandes, é tudo tão agressivo que as pessoas não veem outra alternativa a não ser ficarem densas. Então ela come de uma forma densa. Ela vai lá, o sexo tem que ser denso, porque senão ela não sente. Então o Tantra, ele vem como antídoto para isso. Ele vem e diz assim, desacelera. Daí você percebe que quando você faz o caminho inverso, né? Não adianta você esperar que a cidade mude. A cidade não vai mudar. Não adianta ficar esperando que as coisas ao redor mudem. Isso é uma coisa muito básica, né, do Tantra. Você não tem que esperar que os arredores mudem. Você tem que mudar você. Faz toda a diferença. Então, quando as pessoas vão pro Tantra, você começa a mudar o teu microcosmo, as pessoas ao teu redor. As pessoas quando ao vê as redor. pessoas com diferença. Então, isso eu queria que você falasse um pouco. Como que é essa coisa de como a atitude diferente de vocês, pós-Tantra, afetou as pessoas ao redor? Tem uma experiência, assim, muito significativa para mim, que logo que eu voltei de um retiro em Caraíva, eu tinha encontrado um amigo, a gente estava no bar. Ai, foi lindo aquele retiro. Nossa, né? assim, muito intenso, maravilhoso. muito intenso. Acho que dá para falar um pouco também das experiências que a gente viveu lá. Nossa, foi incrível. Mas eu encontrei esse amigo e a namorada dele ligou para ele, e ele começou a discutir com ela pelo telefone, assim, e discutir pesadíssimo, assim. Ele começou a falar coisas horríveis para ela, eu acho que ela estava falando coisas horríveis para ele. E eu senti ele, assim, se fechando. E aí, sei lá, eu senti vontade de fazer alguma coisa. E aí eu cheguei perto dele, ele ainda estava no telefone. Eu dei um abraço nele e coloquei a mão no peito dele, assim. No chakra do coração. No chakra do coração. Eu abracei ele e coloquei a mão no peito dele. E ele ainda estava gritando com ela no telefone. E aí, a hora que eu fiz isso, ele desabou a chorar. Nossa. Carol. Assim, com um toque, sabe? Eu coloquei a mão no peito dele, ele desabou a chorar. Só falou pra ela assim, desculpa, a gente não pode continuar esse papo agora. Daqui a pouco eu te ligo de novo. E aí, sei lá, a gente ficou uns 20 minutos abraçado. E ele chorou muito, assim. E aí é muito louco, porque a gente vai pro Tantra achando que é o toque genital que vai fazer a diferença. E não é o toque genital. É a meditação de olhar no olho um do outro. Cara, a meditação de olhar um no olho do outro, assim... Ataque. Essa técnica é maravilhosa. Sei lá, o mundo tá tão pesado que a gente não aguenta ficar 5 minutos olhando no olho de alguém. E quando a gente faz isso, a gente se desmonta. A gente se quebra inteiro só de ficar 5 minutos olhando no olho de alguém. Assim, é Como surreal. explica isso, né? Só tentando. Vou ensinar para vocês. Próxima aula. Vou ensinar outra ataque, essa técnica, que é muito maravilhosa. E você não acredita, assim, é muito louco. Por quê? Porque tá todo mundo só esperando um toque no coração para desabar. E a gente vive num mundo tão violento, tão denso, né, que nos leva tanto pro material e nos violenta de tantas formas que quando a gente olha no olho do outro, é como se a gente não tivesse para onde fugir. A gente se sente visto, né? Nós nos sentimos vistos, enxergados na nossa verdade, na nossa vulnerabilidade. E a gente enxerga o outro também. E é muito forte enxergar a alma de alguém. É muito forte você ver alguém e não tem para onde fugir. Porque você está nesse exercício do olho no olho, não tem para onde fugir. E aí, quem é você quando não tem para onde fugir? É você. Você encontra a tua essência nesse lugar, né? Eu acho legal isso também, porque a mulher naturalmente já é mais dócil, sensível, de abraço, de olhar, de conversar. O homem é mais, e aí, pá, né? Futebol a gente abraça ali, um amigo outro não é muito de encostar um no outro.
E eu vejo muito claramente isso das pessoas, dos meus amigos novos, tântricos, que eu conheço. De repente eu encontro na rua, puta, você vai lá dar um super abraço, daí as outras pessoas olham e falam, nossa, quem é ele? Natural, porque que homem não pode trocar afeto? Mas É uma violência. Olha o gay. Daí começa assim, aí entra naquela fase a gente se conecta lá, e não eu com ele, eu com o todo, com o Tantra, comigo, com o Uno, com o divino. Daí você dá aquela respirada, você já baixa um pouco, então é uma oração. Mas isso é muito doido, porque eu acho que a grande questão é que nós homens, a gente sexualiza todas as relações. Então, se eu sexualizo todas as minhas relações, eu abraçar um homem é sexualizar. Então, eu não posso, porque eu não gosto de homem. O toque é sexualizado na nossa sociedade. Tudo é muito sexualizado. E as nossas relações com mulheres também, né? Então, todas as mulheres que a gente conhece, naturalmente, os homens colocam numa caixinha, assim, a pessoa que eu transaria, eu não transaria. E aí a gente aprende a dessexualizar isso e conhecer pessoas naturalmente, sabe? Isso é muito libertador. Deixar de olhar pra mulher e pensar assim... Você falou isso. É alguém que eu pegaria ou alguém que eu não pegaria. Isso é horrível, sabe? Isso é tão triste, assim. E... Reduz você e a pessoa. Objetifica você também. É falta de respeito com o sagrado do teu corpo e com a pessoa. E você já limita a pessoa em si. Tipo, você vai conhecer alguém. Se você vai conhecer um cara... já é, tipo, o cara é brother, então é isso aqui. Aí se é mulher, porra, é gostoso, não é, tal. E não, né, cara? Eu acho que a gente pode amar, tipo, eu tenho amigos meus que a gente fala, eu te amo, e abraça e se beija quando vê, e a gente pode fazer isso com homens e mulheres, e eu elogio. Tem um cara eu acho bonito, é importante você elogiar, e o elogio não é um chaveco. O elogio é um elogio. Olhar para uma mulher bonita e falar, cara, você tá linda, você é linda hoje. A mulher não tem que receber aquilo como um chaveco, esse cara quer me comer. Não, simplesmente eu tô recebendo um elogio. E quando você dá a intenção correta, você não passa isso. É, né? mas é que a gente tá já num formato tanto onde, principalmente no Brasil, que é muito tudo intenso, né? Acho que a violência do país vem junto com o sexo, vem junto com tudo, né? Então, as mulheres bonitas, elas estão na defensiva total. Eu pude ver ali no encontro, em Caraíva, tipo assim, mulheres bonitas que se você olhar um pouco, olhar no olho ou falar, você tá linda, a pessoa já tá querendo... Porque tá acostumada com esse olhar objetificado. Né? É agressão, gente. Essa questão, né? Que um dos conceitos principais, assim, pra mim, né, nessa visão tântrica, na visão hindu, é o ahimsa, que é o princípio da não violência. E eu gosto muito dele, porque quando a gente fala violência, a gente pensa, bater em alguém, matar alguém. Não, a violência, ela permeia a nossa cultura. O patriarcado é violento. Né? Então, a gente vive se defendendo. Por que temos tantas couraças? Por que nós temos tantas, né, defesas? Porque a gente está se defendendo de toda essa violência. Então, eu queria muito convidar vocês, assim, muito para vocês pensarem no conceito de violência bem abrangente que a gente vive. E o Tantra é muito ahimsa, é muito não violência. E quando você entra nesse lugar de não violência, é bem isso que acontece. Você começa a querer se alimentar melhor, você começa a tratar melhor todo mundo que você vê, você começa a se sentir mal num lugar de objetificar alguém. Então isso é muito, né? E o lado violento que a gente fala muito também, que a mulher, né, como você colocou, chegar na mulher e a mulher se sentir violenta, mas olha os homens também, a gente, pelo menos na minha adolescência, quem nunca passou por um caso do tipo, vai lá, você tem que pegar ela. Tem que transar com a pessoa, senão... Tem que transar com ela, puta, eu não gosto dela. Mas a gente tá naquela caixa de, não, você é homem, vai lá e faz. É violento demais isso com a gente também. A gente não percebe. Eu fui perceber isso com o Tantra, que eu falei, nossa, tem uma coisa ali que, olha o que eu fiz, eu não precisava ter feito aquilo. Então é muito pesado também. Às vezes, cada um de nós tem coisas ali dentro que a gente não tem uma culpa. A coisa veio acontecendo e virou uma bola de neve. Uma hora a gente tem que... A gente zero se respeita, né? Acho que se tem sexo disponível, a gente tem que fazer, né? Tem essa, assim... Você vai recusar sexo disponível? Você uma pessoa, o que é feio, o que não vai ser viril, tipo, vai negar alguém, sexo. Tem alguém querendo transar comigo, eu não vou transar. Tipo, quantas mulheres a gente eu já peguei por causa dos amigos. Nossa. Tipo, né?
cara, essa mulher é muito gostosa, eu preciso pegar ela pra quê? Ninguém queria. Pra quê? Pra contar pros amigos. Sim. Pra quê? E é bizarro, né? Porque a gente faz isso, a gente sabe que dentro da gente não tava legal, agora e pra outra pessoa? Né? Que ela sabe que a gente sente, né? Que também não queria. Sente. Então, uma energia errada pro outro lado. Então, o que eu falo também em toque, às vezes, quando a gente vem numa sensitive, alguma coisa assim. Sensitive é o toque sutil. Que eu também vou ensinar pra vocês. É bom que vocês estão tendo umas prévias do que eu vou ensinar pra vocês. E é legal que você começa, depois que você volta de algumas coisas, de algumas práticas do Tantra, você começa a tocar melhor. Você vai sentir a pessoa que você tá, de repente você vai ter um toque mais legal. E o toque sutil, e não precisa ser um toque pegada. Você só essa tá coisa na cara, você tá assim, mão no coração, pegou, tocou, e a pessoa sentindo muito, e você sentindo muito, porque vocês estão presentes, presença, é tudo muito bonito isso que você disse, Rô, antes até, de que o amor é consequência da presença, o amor é consequência da presença. Quando você está presente, brota amor de você, e você se vê como a fonte inesgotável de amor que você é. E é muito legal esse movimento, assim, de isso aqui é legal. Ser amor, isso aqui é cool, isso aqui é legal, é a gente ser legal com as pessoas ao nosso redor, é a gente estar presente com quem a gente transa, a gente estar presente com quem a gente tem qualquer troca. Isso, é e a essa reverência, busca. né? Acho que você reverenciar a mulher, você não está se colocando num papel de eu sou um súdito reverenciando. Não, você reverencia e você está sendo reverenciado ao mesmo tempo. Isso pode acontecer ao mesmo tempo. E aí é onde tudo acontece, né? Porque você está ali, você está prestando atenção, você não está cumprindo um protocolo, você está sentindo, né? se respeitando. De repente, num toque sutil, você vai muito mais longe, muito mais além, você vai muito mais para dentro daquela mulher do que se você fosse seguir um padrão onde tá tudo Britadeira. Pornográfico. Sabe? Não, você construir aquele momento, você junto, sabe? Você entender que você reverenciando aquela mulher, você também está sendo reverenciado. Até por você. E por ela também, consequentemente, né? Nossa. Eu acho, só fazendo esse adendo, eu lembrei de uma coisa que você falou num dos cursos, que é muito legal, quando a pessoa está fazendo uma massagem ou uma sensitiva, enfim, qualquer tipo de troca corporal, que você falava assim, se a pessoa que está fazendo também não está sentindo aquilo, na mágica não acontece. Né? E é real, porque quem está recebendo, seja você com uma namorada ou mesmo numa troca tântrica, tem que estar conectado. Então é bizarro que a gente volta também um pouco, às vezes numa relação abusiva, tal, o cara quer forçar um sexo ali ou vice-versa, e fica uma coisa, as pessoas não estão conectadas, não vai acontecer. Né? Se não tiver essa troca real, justa, como eu tô me sentindo bem, então vamos nos sentir bem juntos. Isso eu acho que o Tantra traz lindamente entre as pessoas, né? Fica uma energia única ali no lugar que todos estamos, né? Loucuras que você falou de reverência, porque na primeira vez que eu fiz uma massagem tântrica, foi muito... Essa coisa de não intelectualizar, né? De só sentir, foi muito engraçado, assim. Porque acho que intelectualmente a gente tá numa bolha de homens que está tentando se desconstruir. De alguma forma, assim, mesmo que ainda tenha um caminho muito longo pela frente, a gente ainda está numa pequena bolha que tenta não falar merda, que tenta policiar os pensamentos, que tenta mudar os comportamentos, mas ainda assim, muito longe disso. Mas no momento que eu fui fazer a primeira massagem, eu lembro que no momento que eu senti esse orgasmo chegando na mulher, na Shakti ali, assim, bateu esse sentimento, assim, de reverência total, assim, tipo... Ao feminino, ao né? Feminino, aquele corpo, não aquela pessoa, nada. Feminino, sim. E também a gente fala empoderamento feminino, essa frase, essa palavra que tá tão clichê já, mas na massagem, você vê, a hora que você vê aquele poder ali, você fala assim, cara, eu não sou nada, você se sente menor, assim, você fala, caramba, a força do feminino... Que isso, sabe? Que isso? É muito mais forte que a força masculina, assim. A potência orgástica disso, a potência de energia, assim, é uma coisa muito superior. E aí, a hora que você entra em contato com isso, você fala, taça, caramba, assim, é um sentimento de reverência mesmo, dá vontade de falar assim, nossa, tipo... A natureza, né? Tipo, é a força da natureza, né? Porque a mulher é um ser cíclico, é um ser que é conectado com os ritmos cósmicos do Sol, da Lua, da Terra. Por exemplo, quando o homem reverencia a Ioni,
né? A yoni, que é o órgão sexual feminino, né? Que é a tradução do sânscrito, vocês vão me ouvir falar muito isso ainda, é portal sagrado, né? Então é realmente como se você estivesse reverenciando um portal que te conecta com a natureza. O Tantra tem essa visão que através da Shakti, né, você entra em contato, seja sexualmente ou não, numa troca tântrica, é um canal muito direto com a natureza, né? Então, dois seres se sabendo sagrados, mas essa reverência à mulher leva ambos para um lugar muito profundo e um lugar de conexão com o uno, com o divino, com o infinito, seja lá como você quer chamar essa força. Tem muito da forma que você vai reverenciar a mulher, mas o respeito que você aprende, né, no toque. Então é mais lento, é mais devagar, mas às vezes nesse processo que você estava dizendo ali, eu já tive medo de tocar uma mulher numa troca tântrica, e daí eu olho para trás e eu falo assim, cara, acho que antes do Tantra eu nunca tive medo de tocar uma mulher sem saber o que eu poderia fazer com ela. A gente não pensa muito no outro nesse caso. É um respeito, né? É um respeito que adquire. Exato, e o patriarcado a gente foi lidada, não, a gente tem que pegar, segurar da forma que for, e ela, será que ela vai se sentir bem com isso? Então você começa a entender outras coisas. Cabe a gente levar isso para nossa vida, aos poucos, né, com muita calma, porque realmente é algo muito pesado se você não tiver esse cuidado, né? E o Tantra te traz essa delicadeza, né? Depende também, né? Porque eu acho que o Tantra chegou no Brasil, tô dizendo depende porque o Tantra chegou no Brasil como algo muito sexual. Então, às vezes a gente vê umas coisas que se dizem que são Tantra e que levam só pro lado sexual. Pode ser terapia sexual, pode ser outras coisas, mas não é Tantra, né? Então, eu sempre, na minha missão com Tantra, e isso é uma coisa que todo mundo... Acho que a palavra que eu mais ouço, assim, quando eu falo, nossa, como você é séria no teu trabalho com o Tantra, porque eu sou mesmo, eu cuido muito para que fique claro que tudo isso é para abrir o coração, é para você expandir tudo que você merece expandir, homens e mulheres, né? E para que todos nós possamos sair dessa violência, né, que eu mencionei. Então, sim, o Tantra lida com a energia sexual, a gente está falando também de massagem tântrica, mas de várias outras meditações, tudo isso que eles estão falando são coisas que foram se dando depois de vários tipos de meditação tântrica, né? Entre elas também o toque, né, no outro, mas sempre com a intenção de fazer subir essa energia da Kundalini, que eu já falei para vocês, essa energia sexual vital criativa, né, que é muito mais que sexual. E quando você vê essa energia subindo, quando você reverenciando, estando presente, né, e sendo esse canal de amor que você se torna quando você está nesse lugar de reverência, estando presente, você sente a potência que você adquire para fazer o bem, né? Porque o que é isso que você presenciou? Olha que lindo, você estava acordando uma energia que talvez ela talvez nunca tivesse acordado. Você acordou uma energia ali, e vocês também, nas experiências. Pô, que responsabilidade, talvez nunca ninguém... Então eu gosto muito de dizer isso, né? Toque a mulher, seja você o homem que vai tocar essa mulher como ela nunca foi tocada, que vai acordar essa energia, seja um turning point na vida dessa mulher. Tem uma história que eu acho muito boa, que eu gosto sempre de contar, que é várias histórias, né? São várias mulheres que já chegaram no I Love My Pussy, que é o meu curso de empoderamento feminino, através do Tantra, e elas chegaram assim, dizendo, eu vim aqui porque eu transei com um aluno teu e ele mudou minha vida. Maravilhoso, eu juro, mais de uma, não? Maravilhoso. Tipo, gente, meus alunos arrasando por aí, que orgulho. Não, então fazendo mulheres felizes, achar que vocês têm o que elas merecem. Eu fico muito feliz com isso. Mas o fato é que, assim, você pode mudar a vida de uma mulher com esses ingredientes, né, da presença, etc. E sabendo, claro, né, como tocar e reverenciando, enfim, e vice-versa. E a mulher mudar a vida do homem. Né? Porque tem essa coisa que é uma falsa ideia de que, não, o homem ele tem uma relação ótima com o corpo, porque desde pequeno... Não, ele tem uma relação totalmente condicionada pelo patriarcado, não é livre. Eu queria saber como vocês veem a relação de vocês com o corpo, mudanças que aconteceram em relação ao próprio corpo, pós-tantra. Eu particularmente, às vezes, eu me pego numa sensitive. Adoro. É natural, às vezes eu tô um parado, toque sutil, depois de um você merece, banho, alguma coisa assim. E assim, eu vi até em outros cursos também gente falando assim, putz, tem homem que não passa nem creme, sei lá, protetor solar, essas coisas. Eu nunca tive muito isso comigo. Mas o toque sutil, às vezes eu me pego fazendo assim, natural, pra eu baixar. Eu sempre nessa ideia de
é uma forma sozinha, então é engraçado, não sei o que mais vocês podem contribuir, mas é muito louco, né? Porque você se vê sozinho se tocando de uma forma sutil. Eu acho que o lance da relação com o corpo primeiro muda com o que você se dispõe a. Porque você vai para uma coisa de massagem, você acha assim, vou sair transante, porque agora eu vou sair aí, assim, transando muito e transando muito bem, porque agora eu fiz um curso de massagem tântrica. E aí, ao contrário, assim, ele te leva para um lugar para dentro. E aí você acha que vai fazer mais sexo, você faz menos sexo, porque você não quer mais expor teu corpo. Você não quer qualquer sexo, Você não quer qualquer sexo. Você não isso quer, é fato, isso acontece com todo mundo. Você não quer estar com alguém por um espasminho de prazer ali, por um momento que, assim, não vale a pena. Tipo espirro, né? Vai dizer, sério, aqueles orgasmos rapidinhos, assim, gente, você vai começar, parece que é tipo um espirro. Foi. Você merece mais, vamos trabalhar nesses orgasmos de corpo inteiro, né? E às vezes você vai estar com uma pessoa, daí você vai lembrar daquele olho no olho, de repente você vai estar ali no olho na vida real, você fala, a gente não precisa passar desse estágio, e no passado a gente já ia querer, né, outra... Então às vezes você só está ali bem, você se sentindo bem, a pessoa vai se sentir bem, naturalmente as coisas vão acontecer. E não é hipócrita para dizer assim, não tenho mais relações casuais, né? Elas acontecem, mas de um jeito completamente diferente. Assim, eu não vou ter mais uma relação sexual com alguém que eu não me conecte minimamente, assim. Que eu não me conecte um pouco, que eu adore essa pessoa e queira conversar muito com ela e que seja muito legal. Então, a primeira coisa foi esse retrair, assim, né? Bem legal isso. E a segunda legal, coisa é bem corpo, verdade, isso acontece com todo mundo. É de entender seu corpo no prazer e em outras coisas, assim. Sei lá, masturbação é uma coisa que eu quase não faço mais, assim. Eu vou encontrar prazer em outras coisas, sei lá, um banho de banheira, sei lá, cozinhar uma coisa que eu gosto, assim, eu acho que... Expandiu a tua noção de prazer. E também entender que a gente não tá contra o tempo, a gente não tá guerreando contra o tempo na hora de fazer amor, né? E você perceber o outro, entender, presta atenção na mulher, ver como é que tá a respiração dela, por onde você tá indo, e você se entender também, não se enquadrar num formato que tá estipulado. Não, cara, eu sou um cara que, assim, um exemplo, você tem que se olhar e falar assim, não, eu sou um cara que eu não quero ficar transando com pessoas diferentes do nada, não, eu quero ter alguém onde eu faço amor, onde... Cara, uma coisa que você ensinou muito legal é respirar junto. É uma delícia, né? Meu, que loucura, isso eu não tinha, né? Mas se você respirar junto, a boca com a boca, cara, te leva num lugar muito forte. E ver o tempo dela também nisso que você está dizendo, né? Porque às vezes você estava na velocidade ali, mas e ela? A mulher tem outro tempo, totalmente diferente, né? Do começar a ficar quente o negócio, né? O tempo da mulher, né? Tanto que várias mulheres chegam, às vezes, até mim falando, eu sinto dor na penetração, né? Várias dizem. E daí ela acha que ela tem um problema. Mulher é ensinada a achar que sempre ela tem um problema. E daí, em um segundo ali, eu resolvo, eu mostro pra ela, provo pra ela que ela apenas estava sendo penetrada antes do tempo. Ou seja, a maior parte das mulheres são penetradas na relação sexual antes do tempo. Antes de o ponto G internamente, tá inchado, né? Tá inchadinho, que daí a penetração vai ser muito mais gostosa e muito mais prazerosa, né? E falta de estímulos. E é muito louco, né? Isso eu falo muito me ocorreu isso agora, porque muitas vezes o que as pessoas chamam de preliminar, mas que já é sexo, então eu vou falar preliminar só para vocês entenderem o que eu tô falando, mas eu não uso essa palavra. O que as pessoas chamam de preliminares, né? Muitas vezes o homem não faz porque ele está com medo de perder a ereção. Total. Então, nós temos essa coisa da ditadura da ereção, né? Que eu comentei até com eles no último encontro, que é a ditadura da ereção, que é uma das coisas que oprime muito vocês. Então, quantas vezes os homens deixaram de fazer um bom sexo oral na Shakti, os Shivas na Shakti, porque eles estavam com medo de perder a ereção? Quantas vezes, né, deixaram de se estender muito naquele momento, porque não, ereção, agora que tem que, vamos lá, porque agora que tem que penetrar, sem escutar o outro corpo, né? É um louco que a gente nem sabe. A gente nem sabe que a gente está acelerando o sexo porque tem medo de perder a ereção. Claro, por isso que eu tento botar luz nisso, porque eu vejo que é por isso. Tirar a plateia dos amigos da cabeça. Porque a gente só entra nisso porque a gente pensa se eu fosse contar essa transa pros meus amigos. Não, não é? Olha que loucura. Isso. E não, cara, às vezes você tá numa transa, você pode... hoje eu só tô afim
de ficar fazendo um sexo oral em você. A gente não precisa ir pro finalmente, não é contra o tempo, né? Porque o homem é assim, ele precisa ir, ficou excitado, ficou de pau duro, já precisa penetrar, porque senão ele vai perder. E aí quando ele começa a penetrar, ele fala, não, agora eu preciso ir devagar, agora eu não posso ir rápido, porque senão... Mas aí já estimulou tanto. Só que ele já tá... ele já tá com 3 câmeras filmando ele, o melhor amigo dele, o pai dele, tá todo mundo prestando atenção na foda do cara. E não, que horror. né? De repente, cara, é um dia que você nem precisa gozar. Não, e mais do que isso. Isso é bom a gente falar depois. Você breca. Não precisar gozar, cara, espera um pouco. E às vezes a gente tá continua falando no banho. do caminho. Pô, sabe? Ficar à vontade. Isso. Ficar livre. Não, é legal também, a gente tá falando de velocidade, né? E do momento que vai transar, não vai transar. Às vezes, em qualquer momento que você tá, você pode parar. Vamos lá pegar uma taça de vinho, vamos voltar a conversar. Faz isso, faz aquilo, sai e recomeça. Então, acho que o momento inteiro... Sem ansiedade. Exato. O Tantra traz muito pra nós, principalmente homens, é isso que você falou, de ter que aquela plateia de estar lá, ter que finalizar e vou gozar e vai acabar. Não, vamos com calma, né? Vamos conversar aqui, para um pouco, fazer uma noite legal, uma noite prazerosa. Né? É muito bom se você não tem essa pressa de cumprir cumprir essa missão papel, que te der esse né? papel. Tipo, não, homem, viril, muitas vezes, cara, a mulher já gozou, já tá tudo bem, tá já com sede. E, vamos dar um break. Daqui a pouco a gente continua. Não vai ser a última ereção sua. Então calma, relaxa. Não precisa... ter outras, então calma. Melhores até. Não precisa ser, você não precisa também ir naquele momento. Daqui a pouco. É até legal, porque você encurta o tempo para uma próxima, né? Porque homem, quando vai ao orgasmo, tipo, tem que dar aquela desmaiada, muda o assunto. Espera daqui 2 dias, nós volta de novo. Não, brincadeira, né? Mas sabe assim... Daqui 2 dias nós voltamos. Mas é isso. A gente precisa cumprir, né? Tem que sentir. Tem que ir lá, vai lá. Não, exatamente. E é muito importante essa percepção, porque... Gente, a gente falando do sexo hétero aqui, né, no caso, tipo, a mulher, ela quer isso. Todo mundo quer isso, a verdade é essa, todo mundo quer essa paz, ninguém merece transar nessa ansiedade, ninguém, não é bom pra ninguém. Por isso que eu falo, o sexo hétero, ele precisa de uma reforma do sexo hétero. Isso é uma válvula de escape, praticamente, né, o que a gente tá impondo. Total, né? E tudo é o conjunto de 2 energias, entre 2 pessoas, então... na minha vida, teve mulheres que eu brochei, logo, tipo, o amiguinho morreu, ele falou, não tinha a menor chance. Tem mulheres em que você fica emocionado, nervoso, ansioso, que você goza rápido, e tem mulheres que combina tanto, você fica tão à vontade, tão relaxado, tão em si, que uma trans pode durar horas. Então, tudo cara, a química, entendeu? Não é ou o cara é o comedor, ou o cara é um broche, ou o cara é um precoce. Não, cara, você precisa aprender a conexão entre as 2 pessoas. É isso que a gente cai naquela coisa de não sair transando com todo mundo, porque senão você cai mais nesse erro, né? Você não tá conectado com as pessoas e, cara, isso vai acontecer. E a gente não fala sobre isso, né? Mas todo mundo brocha, a gente brocha pra caralho. A gente não brocha pouco não, a gente brocha bastante, é normal. E não tem problema. E é uma preocupação tão grande, né? Tão grande manter o pau duro tão grande. Pode ter certeza que, de repente, é isso que eu disse, no caso de uma Shakti, ela vai preferir muito mais que você fique muito tempo num sexo oral, delícia, que você explore o corpo dela, com toque sutil, que você fique depois, quando ela estiver enlouquecida, rola a penetração, do que aquela ereção que você tá tão preocupado, né? Preocupado no que ela vai contar para as amigas. Que ela vai contar para as amigas, que é muito louco. Olha a violência de novo, gente. Por isso que eu gosto de chamar atenção para isso. Vamos sair dessa violência, vamos entrar nesse outro registro. E cabe a nós, né? Então, por isso que eu vejo muito como uma missão, assim. O meu trabalho com Tantra eu vejo muito como missão, porque eu vejo que, gente, é libertação. É liberdade. Não é libertador? Quando você fala, não, calma, eu posso ser afetuoso. Eu posso broxar se eu quiser, eu posso ser sensível, eu posso chorar, não é maravilhoso chorar quando a gente chora nos cursos?
né? Se autorizar. Prende o choro muitas vezes, né? O homem ouviu isso lá de trás e a gente... E de repente você tá num lugar, você olha todo mundo chorando, é automaticamente, né? Não é porque você vai no embalo, mas porque você tá sentindo uma coisa, você só se liberta. E de repente você tá chorando. Sim. Nisso até de libertação, eu lembro quando tinha as trocas quinzenais, né? Tinha uma época que eu fazia trocas quinzenais, era muito legal, com os alunos, e daí cada um podia fazer a troca que quisesse, na meditação que quisesse, eu ficava supervisionando. Legal isso, trazer de volta. Exato, e até saindo do sexo, mas eu lembro que eu tava trabalhando, era de quinta, eu trabalhava, chegava lá no lugar, eu lembro que quando eu chegava, tinham pessoas que eu conhecia e que eu não conhecia. Só de eu entrar naquela sala, me vinha tudo que eu passei pelo Tantra. Então, não tinha sexo, não tinha mulher ali. Era eu me conectando com o Tantra, daí eu olhava pra... Aí, de repente, tinha um cara que eu lembro que ele começou a falar ali, eu comecei a me emocionar pelo cara. Daí eu falei, não, mentira. 5 minutos que eu tô aqui, eu tô emocionado com o cara. Eu tô 1 mês tentando fazer alguma coisa de trabalho disso, naquela loucura, a gente naquela pilha. Então, de repente, a gente senta e vê... E tá tudo conectado, né? Porque a partir do momento que a gente para, se emociona... Vem o toque, vem o olho, vem o relacionamento, vem a mulher, vem o sexo, daí vem todo aquele processo de pra que ter a pressa de tudo. Então, era incrível. Voltemos com aquelas quinta-feira, porque era muito legal. Baixava, eu me desconstruía, você ficava quieto. É muito importante manter essa constância, né? Isso é legal também, né? De manter o Tantra na tua vida. E eu queria que vocês comentassem agora, tem um momento muito importante sempre nos meus cursos, né? Que depois de explicar um pouco pro pessoal aqui que talvez não tenha ido, que depois de muitas meditações catárticas, muito choro, muito abertura de coração, depois de compreender no corpo a sensibilidade, a sutileza, se autorizar a sutileza, né? Eu sempre falo que o homem ele precisa autorizar a sua potência sutil. Tem um momento no qual, depois eu faço isso com o homem também, no caso com o Bema e o Shiva, mas antes tem um momento no qual eu coloco uma mulher no centro da roda e eu faço o que eu chamo de Yoni Puja, né? O que é chamado no Tantra de Yoni Puja, que é a reverência ao órgão sexual feminino, né? Uma reverência, Puja é reverência, né? Então, no qual eu estou reverenciando também a deusa Kundalini, né? Muitas linhas tântricas consideram a Kundalini, que as pessoas às vezes apenas consideram uma energia, como uma deusa. Então, é como se eu estivesse invocando a deusa na Yoni. É muito potente, não, é dessas coisas que não tem como colocar em palavras, e não tem mesmo. E daí, nesse momento, eu faço alguns toques, eu faço, enfim, é toda uma reverência que parte de uma intenção minha, e também dos toques que eu faço nela, todo mundo ao redor, então tem as velas, é todo um ritual, e com esses toques, etc., ela acaba chegando ao orgasmo, entrando num estado orgástico, que às vezes é bem longo, e quer saber o efeito disso tudo nas pessoas ao redor? As pessoas choram. Olha que coisa, né? Muito lindo disso. Eu queria que eles comentassem isso, porque o efeito que tem, um corpo sendo reverenciado no meio da roda, o efeito que isso tem, né? Todo aquele momento, né? Tudo, pessoas em volta, todo aquele... Como se fosse um ritual, né? E, cara, é muito lindo você ver o corpo feminino, uma mulher... chegando ao orgasmo. Homens, vocês precisam prestar atenção nisso. Não tem coisa mais incrível. Mais do que você chegar ao orgasmo é você assistir uma mulher chegando ao orgasmo, ainda mais pela sua energia, pelas suas mãos. Eu acho que isso não tem... Partindo dessa reverência, né? Desse lugar tântrico. Essa reverência, ela é muito forte, né? É essa coisa de reverenciar o feminino, assim, de presenciar essa energia... de não ver, de dessexualizar completamente, você não vê, porque a gente tem dia também a sexualizar o nu, né, e aí dessexualizar o nu completamente, e é isso, sentir aquilo, né. O corpo num lugar de cura, para quem tá vendo e para quem tá sentindo, muito louco, né, o corpo como lugar de cura, a gente não é acostumado, e o Tantra vê muito, né, como instrumento para transcendência. E aí vem junto aquele sentimento, assim, de, puta, desculpa, sabe? Não a frase do desculpa ser homem, sabe? Não é isso, mas... Desculpa ser hétero, cis. Desculpa que se eu sou hétero e eu acho que é uma branco. Desculpa por todos os héteros que fizeram é uma parada coletiva. Bosta, assim. Né? Você sente um negócio assim de, cara... Desculpa pelo patriarcado, né? Eu acho que seria isso, assim. É isso. Não é tão pessoal, é tipo... Que merda, tá tudo errado. Eu acho que quando as pessoas veem aquilo, tá tudo errado.
tá tudo errado. As meninas vêm aqui e falam, tá tudo errado nesse mundo, os homens também. Tá tudo errado, vamos começar de novo, gente. Começar de novo. Esse processo de desculpa também entra o que você falou da cura, porque para mim, em vários momentos, em cursos e retiros que eu tive do Tantra, a cura estava presente, fato. Em mim, numa coisa pequena, vendo as pessoas e quando eu tive a oportunidade com você, né, de repente encostar em pessoas e ver a pessoa... homem e mulher, só com um toque no peito, na testa. Teve um dia que o Rô, ele já tinha ido tantos retiros, teve um dia que o Rô, ele não fez, eu falei, Rô, fica. Ele falou, acho que eu vou assistir. Eu falei, assiste. Eu falei, vem junto pra gente. Umas curas que eu vou trazendo ao longo. Eu falei, Rô, vem junto. Ele viu esse outro lado, né? E não assim, mágico. É imenso, porque eu lembro que eu não quis fazer a Kali, eu tava com uma energia um pouco de criança, de uma outra linha, eu já conhecia essa prática, daí a Carol falou, fica aqui, e foi bizarro, assim, acho que eu fiquei mais emocionado do que ter participado, de fato, daquela meditação, aquela catarse que acontece, então você encostava nas pessoas ali, você sentia, era verdade aquilo, então a cura tem ali, tá ali, você pode, de novo, né, tem que vir para entender, não dá para explicar, mas quando você passa por aquilo, você fica leve. Eu acho legal, e tem um ponto importante, que por isso que os cursos coletivos são legais, né? Eu sou fã de curso coletivo, é muito legal, né? Tem essa troca, né? Essa catarse coletiva acontecendo junto, assim, acho que é uma energia que acontece junto, que acho que individualmente, obviamente, você vai acessar muitas coisas, mas talvez você não acesse essa essência coletiva mesmo, do masculino, do feminino, enfim. E quando vocês viram o masculino, porque eu faço o que eu chamo de ritual de autorização do prazer feminino, e que é muito lindo, depois todo mundo pega flores, né, depois de todo esse momento que a Shakti tem no meio, e passa flores no corpo dela, então realmente é uma coisa ritualística linda. Eu faço também o ritual de autorização da potência sutil do masculino, que é quando o homem está no meio da roda, porque o homem também tem o corpo tão sagrado quanto o da mulher, e ambos os corpos são sagrados e merecem reverência, e eu faço com meu marido, o Bema, o Shiva, e ele tá, e é muito louco também, porque você espera uma coisa diferente daquilo. Se alguém te diz, um homem no meio da roda, e vou fazer alguns toques, e, né, honrar o lingam é como no Tantra a gente chama o órgão sexual masculino, então honrando o lingam, honrando aquele corpo, no mesmo contexto sagrado. E é muito louco porque o que acontece também é algo que você não espera, não é uma coisa óbvia. E então, o que vocês sentem assim diante do homem no meio da roda? Uma coisa de ressignificar o masculino, assim. É uma energia de espaço, uma energia de uma coisa do fogo mesmo, de ter um ímpeto, mas não é um ímpeto que machuca, né? Não é agressão, de ter uma força ativa, mas não uma força ativa que vai agredir, machucar o outro. E que legal, bate Léo, muito forte uma isso. Força ativa, mas que não é uma força agressiva, é isso. Pra mim, esse processo foi essa difícil. Força que eu acho que o masculino tem que achar. Vocês merecem encontrar essa força, né? Porque a gente, pra mim, se eu estiver falando demais, você me Não, fala. tô adorando. Vocês estão, né, gente? Vou ficar pra sempre com eles aqui. Acho que eu vou fazer todas as aulas com eles. Eu também vim de uma família com muitas mulheres. Eu tenho 3 irmãs mais velhas, então fui criado por 4 mães. Minha mãe e mais 3 irmãs mais velhas. E eu muito mais novo. Então eu sempre tive o feminino muito forte. E aí quando eu entrei no Tantra, eu fui muito nessa expectativa de ressignificar minha relação com o feminino. E o Tantra me mostrou que, na verdade, a minha relação com o feminino até que ela estava ok, assim. O que estava todo errado era a minha relação com o próprio masculino. Porque... É isso. Porque aí, na tentativa de, enfim, parar de reproduzir um modelo machista de ser, eu acabei subjugando uma energia masculina minha. E eu não precisava disso. Na verdade, eu precisava acender um masculino saudável. Nossa, isso é tão importante, gente. Isso que o Léo tá falando. Nossa! Léo, isso é muito importante, porque não se trata de você reprimir tua energia masculina, mas você achar uma energia masculina saudável. E aí eu percebi que, na minha tentativa de não reproduzir mais o machismo, eu estava deixando de ser eu mesmo. E aí o Tantra, ele entrou nesse meio do caminho. Eu voltei a ser eu mesmo porque eu entendi que a minha energia do masculino, ela poderia ser uma energia do masculino, desde que ela fosse saudável. Que eu soubesse ser ativo e ter ímpeto e saber delimitar o meu espaço. E, enfim, tantas coisas que apresentam essa energia do masculino.
e trazer isso para minha vida de volta, assim. Então foi muito forte, muito, muito forte mesmo. Eu achei que ia ressignificar minha relação com o feminino, e obviamente isso aconteceu, mas foi muito mais intenso na minha própria relação com o masculino. Nossa, muito incrível. E é isso, né? Porque o homem tântrico é esse homem que tem equilibrado o masculino e o feminino. E a mulher tântrica também é essa mulher que tem equilibrado o masculino com o feminino. É bom você falar isso porque às vezes tem essa interpretação de não, quer só trazer o lado feminino para o homem. Não, não, quer equilibrar os dois de forma que você fique sátvico, que você fique harmônico. A mulher, ela quer acabar com o masculino tóxico e às vezes os homens entendem isso como eu devo reprimir minha energia masculina. Então, eu acho que essa compreensão é interessante. Eu não tinha pensado nisso ainda, mas você falando isso, né? Então, rephrasing aqui, né? O que você disse. Mas acho que é isso, né? A mulher, ela quer acabar com esse masculino tóxico, ela quer dar um basta nessas agressões, mas daí alguns homens entendem que eles têm que reprimir o lado masculino deles. Então, eu vejo o homem muito confuso. E não, na verdade, o que todos querem, que é bom para todo mundo, é que o homem traga esse masculino saudável. Substitui o masculino tóxico pelo masculino saudável. Eu dei uma palestra no TED que o título era O Empoderamento Feminino Precisa Passar pela Vagina. Né? E daí eu fiquei pensando, se eu desse uma palestra sobre... Porque eu acho que a mulher ela precisa entrar em contato com o seu corpo, né? A vagina como metáfora do corpo, enfim. Você entra com o seu corpo para ter um empoderamento real que sai da mente e vai para o corpo, que o corpo assimila. E se eu fosse dar uma palestra sobre empoderamento masculino, eu acho que eu diria que o empoderamento masculino precisa passar pelo coração. Tô certa? Muito, muito. Né? Sim, muito. Total. E outro também, fazer amor é muito mais gostoso do que trepar. Né? Resumindo, Marco Luque resume aqui. E nesse processo, acho que você estava colocando muito bem. É bacana, né, também, como a gente... Isso aqui não é fake, né? É real que a gente está fazendo. É uma então, troca, a troca vem acontecendo. E acho que o que você falou um pouco, que a Carol completou, né, o homem tirando aquilo, o que a mulher sente, na verdade é que a gente precisa entender um outro. Né, no relacionamento tantra, traz muito. O homem, igual você lá viu as meninas machucadas, você foi tentar entender, às vezes você vai tomar uma de volta. Mas ela também tem que entender a gente. E tem essa dificuldade, muitas vezes, né? Porque... E aprende muito entendendo a dor do outro. É. Eu aprendi, gente. Eu tava dizendo pra vocês isso. A gente tava ali tomando um café da manhã antes daqui. E eu falei pra eles, né? Eu falei, olha, eu mudei a minha relação com o masculino. Eu passei a respeitar muito mais o masculino através dos meus próprios cursos. Olha que lindo, né? Até eu conduzindo, aprendo muito. De ver os homens no estado de vulnerabilidade, de ver as dores do masculino, quando a gente ouve, a gente entende tudo de tudo, né? Assim, a dor do feminino, a gente vê escancarada, a dor do masculino, a gente vê que eles sofrem de jeitos diferentes e sofrem também. Então, a gente aprende muito olhando o homem em sua vulnerabilidade, em sua dor, e vocês aprendem muito. É muito bom isso. Esse momento de ver a dor do outro é muito importante. É, porque quando a mulher olha aquilo que você falou, vamos tirar o homem tóxico desse cara, mas e fora isso? O cara tem também outras coisas ali que a gente sente e às vezes a gente nem sabe o que a gente está buscando, quais nossas dores, então é um processo muito forte. E foi legal, nesse retiro que eu participei, assim, tinham mulheres que no final do processo, no final, depois de 3 dias, é que elas vieram conversar e ter o contato e se permitir, porque elas enxergaram nos homens que estavam ali, homens sensíveis, homens respeitosos, héteros respeitosos e sensíveis, que estão na busca. Então, ela veio pedir desculpa depois, sabe? Umas mulheres que elas falavam, cara, no começo do retiro eu não queria olhar pra sua cara, porque você é um hétero. Então, isso agride muito a gente, ela, né? porque, tipo, eu não sou esse cara, mas esse cara tá aí. Ele tá por aí. Vários desses. Por aí. Sabe, Então, desde até na hora de tirar uma foto, tipo, eu vi uma matéria muito legal do Kenny Reeves, e as mulheres postando fotos com ele, porque quando ele vai tirar foto com fã, ele põe a mão, ele nem encosta na mulher. Respeitoso. Muito respeitoso. E as mulheres estavam chamando atenção a isso. Quantas vezes eu tenho amigas artistas que os caras vão tirar foto com elas e o cara pega na cintura, aquela coisa. lateral do peito, você vê que o cara tá ali
aproveitando a carne naquele momento, um momento de foda, tipo, que mulher que vai gostar disso, de ser invadida dessa forma? E de onde vem esse ímpeto desse cara, né? Por isso que... Né? Pra onde vai isso, De onde né? vai? Que isso? Você acha que o cara vai ganhar a mina vai falar assim, nossa, que mão firme na minha costela, que sentindo mão a minha viril. cintura. Esse é o cara da minha vida. Não, a mulher quer dar um tapa na cara do cara desse. Agressão, tá entendendo como as agressões... Ah. Não, e esse instinto agressivo, de onde vem, né? Então é muito isso, né? A gente tem que ir na raiz, e às vezes a gente tem que ir na raiz da dor, por isso que essas meditações são muito importantes, essas iniciais que fazem chorar, que fazem, né? E a importância de se utilizar. É o respeito, né? É o coração mesmo. Eu senti na pele. Vou contar um caso rapidinho. Semana passada eu fui num brechó e tinha o dono do brechó, um tiozinho, gay certamente, e ele se aproveitou de mim. Você aproveitou de você. Ele veio me cumprimentar, segurou na minha cintura e ficou com a mão na minha cintura. E ele ficou aqui. Aí eu tava com a minha amiga, uma amiga minha estilista, que a gente foi ver umas roupas. E o tiozinho ficou ali com a mão na minha cintura e eu me senti muito... Assim, caraca, esse tiozinho tá se aproveitando de mim. Ele tá me sentindo. E aí quando ele saiu, eu falei pra minha amiga. Eu falei, cara, esse tiozinho... Ela falou assim, pra você sentir o que a gente passa. E sabe o que é legal disso? E, cara... É uma sensação horrorosa. Total, não? Horrorosa. Eu falei, cara, esse tiozinho tá tirando uma casquinha de mim. Desculpa, você levou para esse lado ainda, tudo bem, mas tá com a cabeça feita. Agora, quantas pessoas de fato têm essa dor e não conseguem jogar para fora? Só que envenenar ela por dentro, né? Não, e você vê como é completamente o masculino que tá machucado, né? Porque, na verdade, o homem hétero, a gente fica falando homem hétero, porque eu acho que quem sofre mais com isso tudo é a mulher que se relaciona com homens héteros. Por isso essa luz do homem hétero, porque o problema tá no homem hétero, assim, mas nas relações hétero, elas trazem mais, elas são mais problemáticas, porque elas trazem o patriarcado de uma forma muito, né, essas relações hétero, trazem o patriarcado de uma forma gritante em neon, patriarcado, né? Eu nunca ouvi mulher que chega, pega aqui a cintura, se aproveita. Tipo, não é como... Por que a mulher não tem essa agressividade? Então é muito louco, né? É muito cultural. Eu vejo isso como algo cultural. Não é que o homem nasce assim, né? É muito cultural. Então, honro muito todos os homens que estão se desconstruindo e saindo desse registro, indo para um registro mais solar, um registro mais respeitoso com eles mesmos, né? Vocês estão total nesse caminho. Estou muito feliz de estar aqui. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não também apagar a nossa energia sexual, né? Tipo, você desejar uma mulher, você querer uma mulher, isso faz muito parte. Eu acho que o que acontece em muitas sociedades, países mais evoluídos, tá se perdendo isso, o tesão, a paquera, o flerte, quando ele é correspondido. Isso é muito importante. Né, a energia sexual, a vida sexual é muito... Não é porque a gente não é a tóxica, não é porque a gente está eliminando a energia sexual tóxica, mesmo a história do masculino, que a gente tem que eliminar toda a energia sexual. E o Tantra traz a energia sexual de uma forma muito ampla, né? Pô, né, você vai trazer o Tantra, agora falando de sexo mesmo, falando de sexo tântrico, não só das meditações. Tá? Sexo tântrico também é uma meditação, mas enfim... um sexo tântrico, em termos de prazer, é muito mais potente do que um sexo ocidental básico, que vai lá, chupa aqui, chupa ali, britadeira, aquela coisa, sabe? Não, né? Então, é muito mais... É sexual, é muito mais sexual, vocês não concordam? Né? Não é engraçado que você fala isso, tesão, né? Mais tesão, falando de tesão mesmo, né? Rola mais energia, você potencializa mais energia, você ativa teus centros todos. Nossa, o tesãozinho que você tinha, orgasminho... Você com a compreensão de como você mexe na tua energia, você vai ter um orgasmão, o teu corpo inteiro vai sentir até a pontinha do teu dedo. Para e você vai tempo, conseguir... Né? Para o tempo. Quando para o tempo, aquela sensação de que parou o tempo, não tenho a menor ideia que música estava passando, tocando naquele momento. Onde estou, quem sou eu? Onde estou, quem sou eu? Aí você vê o quanto você foi fora, né? Total. E o louco, eu acho que você tocou numa coisa assim que eu acho sensacional. Muitos amigos meus... homens héteros, quando a gente vai conversar sobre Tantra, fala assim, Léo, e agora? Mas agora você só faz sexo fofinho? Olha só,
Tipo, agora é só papai e mamãe, transar amorzinho? É Não bullying, tem né? mais sexo intenso? Não, cara, ao contrário. O sexo pode ser muito intenso. Muito pode mais. segurar no cabelo. Pode, assim, porque não é... E ainda assim não ser britadeira. Exatamente. E ainda assim ter conexão. Britadeira E ainda não pode, assim, gente. né? Chega disso. Então, assim, não, é só sexo fofinho? Não, não é só sexo fofinho. Você pode ter sexo muito intenso, mas é um outro tipo de sexo intenso. Não é aquela coisa, né, de... Não é ansioso. Não é ansioso. O sexo pode ser intenso sem ser ansioso. Ele vai ser mais intenso se ele não for ansioso. Então, isso é muito louco. E olha, eu posso falar isso porque como eu já contei para vocês, né, eu estudo sexualidade desde 2005. Para e pensa quanto tempo, né? Meu TCC, assim, meu trabalho de conclusão da filosofia já foi sexualidade como afirmação de vida. E desde então eu estudo por vários lados. Eu como filósofa e como tântrica também, eu estudei muito a sexualidade. E eu já investiguei muitas formas de prazer e eu já entendi sobre todos os ângulos o prazer e a sexualidade. Eu digo para vocês que, já que agora, lembrando que Tantra não é só sexo, mas já que agora estamos falando de sexo tântrico, o sexo tântrico com presença, com esse amor que brota de você quando você está presente e tudo que você aprende, formas de impulsionar a energia com os toques certos, os toques que vão impulsionar essa energia, é a melhor coisa do mundo, não tem nada melhor, nada. Quando você chega nesse nível, assim, não tem nada. Então, muito ponto ótimo esse. Parece uma preocupação de perder aquilo, né? Mas, pô, eu gosto de sexo intenso, e aí eu nunca mais vou fazer. Não, vai Esse fazer. é o maior mito. Ai, sexo fofinho. Não. Entre os pontos de prazer masculinos, um grande foco de prazer é o ponto P. Ponto P é a próstata. Ou seja, tá no ânus, logo que você... Enfim, isso eu vou explicar no outro curso, não vou já dar essa dica aqui para vocês. Mas o fato é que existe um ponto P, tá? E que é muito prazeroso. E que o homem, por ter esse tabu com o cu, ele não aproveita, né? Então é muito louco isso, assim. E daí ele estava falando disso. Então, quero ouvir, porque o Léo, inclusive, ele tem um vídeo no Instagram dele que é muito maravilhoso sobre isso, sobre o cu do hétero, mas enfim, isso é outra história. Fala, Léo. Eu acho que... Para contar o ponto P e refletir sobre ele, tem uma catarse que aconteceu comigo com o ponto P. No retiro, ouvi retiro, isso. Assim, a gente estava no retiro tântrico e vivendo 1000 meditações e a gente ia fazer a Lingam Massagem e pela primeira vez na minha vida eu ia receber um estímulo no ponto P. Eu nunca tinha deixado, porque a gente, né, não deixa... Eu sugeri, assim, eu falei, gente, quem quiser esse estímulo, as duplas, né, fique à vontade, foi isso. Eu nunca tinha vivido isso, porque, enfim, a gente morre de medo de que alguém toque no nosso cu, né, chegou perto, já tem aquele, aqui não pode tocar. Aquela mãozinha. Aquela mãozinha, né, que eu acho muito engraçado. A mãozinha do tiozão que faz, que ele sempre faz, eu acho muito engraçado que quando você sugere que o cara é gay, ele já faz assim com a mãozinha. Mas... e aquele medo de ser tocado no cu. Mas eu, cara, vou viver essa experiência, porque eu sei que ali é o ponto P, vamos lá. E foi muito louco, porque assim, a massagem toda acontecendo e já estava sendo muito intenso emocionalmente para mim. Muito intenso. E aí chegou o momento de colocar, de introduzir o dedo ali no ponto P. E aí aconteceu, e no começo foi um pouco desconfortável. E aí foi muito engraçado. Eu acho que isso que eu nunca te contei. Eu já tava ali, né, sentindo prazer, mas ao mesmo tempo estranhando sentir prazer, assim, me sentindo um pouco culpado por sentir prazer, né? Porque eu tô sentindo prazer pelo culto, isso tá errado, sabe? E aí você, que tava conduzindo a massagem, falou assim, mais fundo. Louca, e eu ouvi, mais fundo. É que eu conduzo o microfone essa hora. Vou ter que ir, gente, essa coisa é bem louca. Mais fundo, e aí foi mais fundo. Só que nesse momento, acessou um lugar na minha cabeça que foi assim, sumiu o prazer naquele momento. É difícil pra mim contar isso, mas eu só conseguia pensar no meu pai. Eu só pensava no meu pai. Porque traz muitas memórias o ponto P. É um foco de memórias. Eu só pensava no meu pai e ficava pensando comigo, desculpa pai, desculpa pai, desculpa pai. E eu pensando comigo mesmo, por que eu tô pedindo desculpa pro meu pai? Não faz nenhum sentido. Será que é porque alguém tá colocando o dedo no meu cu? É por isso que eu tô pedindo desculpa pro meu pai? Não, não é por isso. Não é esse o sentimento. Por que eu tô pedindo desculpa pro meu pai? E aí me veio uma memória
muito forte. Eu me senti assim, um bebê de novo. E eu ouvi a voz do meu pai dizendo para minha mãe assim, eu acho que você deveria tirar esse bebê. Nossa. E aí foi muito forte aquilo, e aí acabou a massagem, e depois eu fui falar com a minha mãe a respeito disso, e meu pai sugeriu que ela tirasse de fato o bebê. Então, Nossa. Você acessou uma memória. eu acessei uma memória na do barriga útero da minha mãe. Assim. Cara. E tudo bem, porque tinha uma circunstância. Minha mãe tinha mais de 40 anos, era uma gravidez de risco, ela tinha 70% da placenta descolada. O médico queria que ela fizesse o aborto, e meu pai sugeriu que ela fizesse porque ela estava correndo risco de vida. Mas eu já tive uma rejeição do masculino ali. E aí eu fui entender toda a minha relação ruim com o masculino, porque eu nunca tive uma relação boa com o masculino. Sim. As minhas amigas sempre foram mulheres. Eu nunca tive muitos amigos homens. Eu nunca tive contato muito com o masculino, porque o masculino não me era agradável. Porque eu fui rejeitado ali naquele masculino desde sempre. Assim. Olha só, e você liberou essa memória ali. E foi, assim, muito, muito forte. Eu pude falar com meu pai depois a respeito disso. Nossa, assim. que lindo. E ele chorou muito, eu chorei muito, a gente se abraçou e foi assim... Que lindo, que lindo. Nossa. Foi muito forte. E também desbloqueou uma outra coisa, né, que é o ponto P, assim, esse preconceito do ponto P. A gente tem um medo tão grande de ser gay, mas assim, um medo de ser gay tão grande que a gente não deixa a gente ser tocado. O medo de ser gay é a visão negativa que o patriarcado tem do feminino, né? É um medo do Resumindo, feminino. é um medo do feminino. Medo de ser gay é medo do feminino, né? É medo do feminino em você, é medo do feminino, né? Então, É o medo de estar nessa posição vulnerável, porque, cara, é feminino. muita vulnerabilidade. Quando você... Por isso que é importante aprender esse reverenciar a mulher é muito mais profundo do que eu vou agora dar um prazer, eu vou reverenciar. Não, é profundo porque te faz reverenciar o feminino em você também. Faz você reverenciar o feminino de modo geral. Então não é o feminino, e um medo aquela mulher. bobo, né? Porque Medo bobo. É muito E sem bobo. sentido. E se você for, e se fosse, Tudo bem. você já saberia. Não vai ser um toque É. que vai te transformar, você ser diferente de quem você é. Você já sabe que... Inclusive eu brinco assim, se você quer que sua namorada coma você usando uma cinta, você não é gay. Claro que não. Você não é, porque você se relaciona com o sexo oposto, você gosta do sexo oposto, então você ainda é um homem hétero. E é muito louco engraçado isso, esse tabu, né? mas é muito louco porque vê que ponto poderoso é esse, né? Que a mulher não tem. A mulher não tem esse ponto. Esse ponto P que tem no cu do homem é igual em termos de possibilidade de guardar memórias e de possibilidade de prazer, é igual ao ponto G na mulher, que fica na vagina, na parede da frente, assim, da vagina. E que tem essa potência também de guardar memória. Muitas mulheres foram abusadas, às vezes lembram com estímulo no ponto G, etc. E várias memórias vêm para os homens também. Então pode ser prazeroso ou pode abrir portas, assim, né? Faz sentido, o Muladhara Chakra, tá ali, enfim, por vários motivos mais complexos, faz sentido. Mas essa história me marcou. Quando você contou, eu falei, nossa, é tudo tão mais do que a gente acha que é, né? A gente sabe tão pouco, né? A gente sabe muito pouco. A gente sabe muito pouco. Engraçado. O corpo é esse templo, né? Esse templo de 1000 possibilidades de libertação. Então o Tantra é isso, né? Muita gente usar o nosso corpo para libertação, porque a gente merece, a gente tem essa vida aqui, vamos aproveitar para a gente libertar esse corpo, vamos interromper esse processo de repressão, de violência. A gente não tem que fazer perdurar isso, a gente tem que abrir caminho, ter coragem de amar, de abrir esse coração, escancarar e ir, né? E ver que a gente afeta a vida de todo mundo ao redor quando a gente está nesse registro. Ai, gente. Ai. Né? Ai, meus amores, acabamos por aqui, então. Espero que vocês aí tenham gostado. Tem muitos homens que estão me assistindo aqui que talvez estejam entrando em contato, né, com o meu método de Tantra, com a minha maneira de conduzir o Tantra pela primeira vez. Então, estou muito feliz, assim, acho que eu fiz essa escolha muito certa de trazer vocês aqui, né, que são homens tão sensíveis, tântricos, né, eu acho que esse papo mostrou muito a grandiosidade do Tantra, né, e a gente continua aqui depois.
Obrigada, Shivas Obrigado, queridos. Cadê? Obrigado pela Obrigada, Om Shiva. Então, na nossa próxima aula, eu vou te ensinar algumas coisas tântricas, algumas práticas tântricas, inclusive algumas que a gente comentou aqui, coisas que os meninos comentaram que foi importante para o desenvolvimento deles. Eu vou trazer para vocês também poderem sentir e já iniciar nesse caminho de alguma forma. Então, a gente se vê no próximo encontro e deixa teu comentário aqui embaixo que eu quero saber o que você sentiu ouvindo os Shivas falando, expondo suas vulnerabilidades e como essa nossa fala te tocou, tá bom? Om Shiva.